Sabe, aprender a ler é muito, mas muito mais do que só juntar A com B. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que significa realmente saber ler? O ponto de partida da nossa análise é essa pergunta aí. Parece simples, né? Mas a resposta, nossa, ela abre um mundo de discussões. Será que o objetivo da educação é só esse mesmo? É só a gente parar para pensar um pouquinho. A escrita tá em todo lugar. Tá ali no nome da vendinha da esquina que a gente passa todo dia. Tá também no ponto de ônibus, informando a que horas o nosso transporte vai passar. Pois é, a escrita faz parte da paisagem, dos nossos espaços. Para a maioria de nós, um mundo sem texto é algo simplesmente impossível de imaginar. Beleza, então vamos fundo nisso. Essa pergunta que parece tão simples, basta ensinar a ler e a escrever? Na verdade, tem uma resposta bem mais complexa do que parece. O material que a gente está analisando sugere que, para entender de verdade o que é a leitura hoje, primeiro a gente precisa quebrar umas ideias que, sabe, não são bem assim. Então, vamos começar pelo que geralmente causa mais confusão. O conceito que a gente vai explorar aqui, o tal do letramento, muitas vezes é entendido de um jeito, bem, um jeito errado. Primeiro ponto, e esse é crucial: letramento não é a nova moda pedagógica, nem uma receita de bolo para a sala de aula. Não existe um método de letramento. É uma ideia, um conceito muito, mas muito maior que isso. E essa citação aqui, olha, ilustra isso perfeitamente. Mesmo sendo lá de 1999, ela continua super atual. Ela nos lembra que a chave não está num método engessado, e sim na flexibilidade, e entender a necessidade de cada pessoa que está aprendendo. Agora sim, a gente chega na distinção que é talvez a mais importante de toda essa nossa conversa. Porque existe uma diferença fundamental, gigante, entre ser alfabetizado e ser letrado. Então, para ficar bem claro, de um lado a gente tem a alfabetização. Isso é sobre aprender o código, a parte técnica de como as letras formam sons e palavras. Do outro lado, a gente tem o letramento. E o letramento é sobre o que a gente faz com esse código na sociedade. É entender para quê e onde a escrita funciona no mundo real. Bom, a gente já viu o que letramento não é. Então, afinal, o que ele é? É aqui que o conceito mostra toda a sua importância. Esse termo, letramento, surgiu com força no Brasil lá pelos anos 80, justamente para dar nome a essa ideia. A escrita não vive só dentro da escola, ela é uma ferramenta social poderosa. E ser letrado é saber participar das práticas do dia a dia que usam a escrita. Olha que interessante esse exemplo aqui para a gente ver isso na prática. Nos dois casos, o que a gente tem? Texto. Mas ser letrado é sacar que a função de uma placa de proibido jogar lixo é completamente diferente da função de um quadro de avisos. Mesmo os dois usando palavras, o contexto muda tudo. E para deixar essa ideia ainda mais palpável, o material de origem traz uma história fantástica, que mostra na veia a diferença entre só conhecer as letras e de fato entender o poder que elas têm. A história começa com uma tarefa simples. Um homem de uma cultura sem escrita, um povo ágrafo, precisava entregar uma cesta com 10 frutas e uma carta. Só que aí, no meio do caminho, bateu aquela fome, e ele comeu uma das frutas. Mas para ninguém descobrir o que ele fez, escondeu a carta para que ela não pudesse vê-lo. Para ele, a carta não era um portador de informação, era um objeto que podia espionar. E claro, quando ele chegou ao destino, a pessoa soube na hora que faltava uma fruta. Por quê? Porque a carta tinha contado. Imagina o choque. Ele não entendia que a escrita registra e transmite uma informação através do tempo e do espaço. Agora, trazendo para o nosso contexto, o filme Central do Brasil mostra o exato oposto. As pessoas na estação não são alfabetizadas, elas não conhecem o código. Mas elas são profundamente letradas. Elas sabem que uma carta conecta famílias, transmite saudades, resolve problemas. Elas entendem perfeitamente a função social da escrita. Ok, mas e na prática? Por que tudo isso importa? Especialmente quando a gente pensa em educação. É agora que a gente conecta tudo isso com a sala de aula. Na escola, levar isso a sério muda tudo. Em vez de ficar só decorando letras, a ideia é usar a escrita para agir no mundo. Escrever uma carta de verdade para um amigo, ler uma notícia para debater, organizar um evento seguindo instruções. A escrita ganha um propósito real. No fim das contas, a grande questão que fica é essa, né? Estamos ensinando as crianças a ler palavras ou a ler o mundo? A alfabetização dá as ferramentas, mas o letramento ensina a usá-las para interpretar,
questionar e transformar a realidade. E talvez essa seja a habilidade mais importante de todas.